Seja bem-vindo você para mais um episódio. O que nós fizemos até agora? Você vai saber um grande resumo. Mas qual é realmente o tema? O tema que nós vamos estar falando durante todos esses episódios é sobre o varejo que mais cresce. E aqui eu tenho a honra de fechar essa temporada com aquele que não somente ajudou a idealizar, como também vai apresentar cada um desses episódios, Hélio Xavier Filho. Hélio, um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria poder, de alguma maneira, estar compartilhando com as pessoas algumas experiências, inclusive essa do podcast que tem um objetivo muito claro para mim, de poder transmitir para as pessoas, talvez, encurtamento de caminhos, que não são atalhos, não são facilidades, mas através da história de outras pessoas, histórias reais, ajudar a encontrar caminhos mais adequados numa jornada empreendedora. Legal, é uma honra estar com você, a gente vem acompanhando o trabalho há muito tempo, né? E agora bater esse papo gostoso. Antes disso, você que está chegando agora é convidado a olhar nossa playlist. Tem muito papo legal aqui. Como eu acabei de falar, são 9 episódios com os players escolhidos a dedo. São pessoas que trabalham, têm a sua vida, têm toda uma carreira feita aqui mesmo nesse local. Onde nós estamos? Na Avenida Center aqui de Maringá. Vamos então conversar um pouco sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e onde estamos fazendo. Hélio, que história é essa de um shopping ser o palco de um podcast voltado para o empreendedorismo e o varejo? Olha, Júlio, é muito legal refletir sobre como esse projeto dessa temporada aconteceu, né? E está acontecendo porque, de certa forma, é uma vivência que muitas pessoas vivem no Brasil e no mundo, né? Eu já estive em outros lugares, até fora do Brasil, e dá para perceber o quanto o varejo, o quanto o comércio ele é pujante, inclusive em shopping centers. E é um modelo de negócio com suas peculiaridades, com as suas especificidades. Existem alguns pontos de atenção, até complementares a um negócio de rua, por exemplo. Eu vivo isso na prática há 12 anos, né? Eu empreendo dentro de shoppings há 12 anos e aprendi, no amor e na dor, a viver essa realidade empreendedora dentro de shopping center. E quando reunido aqui dentro do shopping com a administração, conversando sobre possibilidades e principalmente encontrando pessoas que às vezes precisam de um pouco mais até de conhecimento, novos empreendedores, entrantes aqui no shopping, ou pessoas que estão na batalha, resistindo, tendo resiliência a ciclos econômicos, a desafios vividos dentro de uma jornada natural do empreendedorismo, o podcast vem para trazer esse conhecimento, que não é um conhecimento teórico exclusivamente. Às vezes até tem um fundamento teórico, mas é um conhecimento de práticas vividas num contexto de vida empreendedora. O nome do podcast, né, Rota Empreendedora, tem essa proposta de mostrar roteiros, né, jornadas empreendedoras reais, e dentro de um shopping center a ideia é trazer um cenário real de gente que vive o empreendedorismo aqui dentro, num espaço onde, num olhar raso, parece que é um olhar de um concorrendo com o outro, mas se você for aprofundar, entrar em camadas mais profundas desse contexto empreendedor, a gente vive e pulsa uma energia muito única, muito conjunta de muitos lojistas, muitos empreendedores que batalham juntos por um fortalecimento do todo através do fortalecimento da sua unidade. Você falou aí uma palavra-chave, né? É algo que trabalha em conjunto, que não são necessariamente concorrentes, às vezes são, né? Estrategicamente estão em andares similares. Quem, por exemplo, trabalha com a área de alimentação tem uma área ali segmentada para isso. Mas vamos voltar um pouco atrás. Eu queria aproveitar o máximo de você aqui nesses próximos minutos. Qual é a diferença? Quando as pessoas falam assim, até aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com termos, atacado, varejo, como a gente pode resumir o varejo, mas um varejo dentro de um shopping center? Olha, o varejo é um comércio, onde você tem uma relação de compra e venda, de um produto ou um serviço. Talvez um jeito fácil de entender é isso. O varejo tradicional é o varejo de rua,
né, onde você tem um estabelecimento comercial locado ali numa rua, por uma história, acho que muito bem sucedida, dentro de uma jornada de construção de um varejo, principalmente em grandes centros urbanos, mas depois, hoje isso está bem espalhado, né? Existe uma associação de shopping centers que faz um trabalho muito bonito de demonstrar a pujança do varejo Brasil e mundo afora. A gente tem muitos shoppings e bons shoppings que acabam sendo centros comerciais, centros de varejo. E o legal disso é que, diferente da rua, a administração de um shopping ela preza por um mix de lojas, né? Uma mistura de estabelecimentos comerciais que se complementa e, eventualmente, mesmo se concorrentes, mesmo do mesmo segmento, são posicionadas de uma maneira a agregar para o cliente. No final das contas, é um olhar de benefício final ao cliente final de tudo isso, que é a pessoa que está passeando aqui, né? Então ele vem para um momento de lazer, mas é estimulado para conhecer uma oportunidade de relação de compra e venda aqui dentro de estabelecimentos comerciais. Então eu sou fã, né? Suspeito a falar, eu sou fã do modelo e acredito demais que um modelo de shopping bem sucedido envolve uma administração muito séria que preza pelo sucesso dos indivíduos, pelo sucesso das unidades, das lojas, dos estabelecimentos, mas preza com esse olhar da loja, da unidade, favorece com que essa loja se desenvolva e trabalha esse mix de hora tá numa praça de alimentação, às vezes está numa ala de criança. Esse shopping tem tudo isso, por exemplo, né? Então é uma administração que olha com um olhar de benefício final ao cliente. O cliente feliz na ponta é o cliente que está passeando em áreas comuns aqui agradáveis, mas também está tendo uma boa relação de compra. Uma relação de compra que envolve um lojista preocupado com um atendimento de qualidade, preocupado com um produto ou serviço de qualidade. E daí volto para o shopping de novo, para a administração do shopping, que acompanha essa qualificação do lojista, sugere, orienta, traz know-how, traz conhecimento, traz instruções, treinamentos, favorece com que o lojista também se desenvolva. Esse shopping, por exemplo, a Avenida Center, nós estamos posso dizer, como Chiquinho Sorvete, estou há 10 anos aqui instalado com uma loja. Hoje tem uma loja e um quiosque. É um shopping que preza muito para esse olhar de desenvolvimento, de crescimento do lojista. E um desafio muito grande é fazer com que esses empreendedores também tenham esse nível de consciência de buscar esse know-how, buscar esse conhecimento e pôr em prática isso, né? Não tem magia, não é o conhecimento vai cair do céu e vai se implementar sozinho. É preciso que você, enquanto empreendedor, né, reconheça novos conhecimentos e coloque em prática. O shopping tem um papel de entregar isso através de diversos formatos, mas há um papel também muito mais de responsabilidade do dono do negócio de fazer acontecer essa implementação até para prover novos resultados. Então, Hélio, antes de chegar nessa fala sua sobre o Chiquinho Sorvete, você explicar muito bem isso, eu queria estar dizendo aqui da minha experiência. Eu acho que o nome certo é esse, né? O marketing atual, o digital, fala-se muito de experiência. Trazendo um pouco da minha experiência enquanto consumidor, desde pequeno, que vivia numa grande cidade e shopping era a coisa mais bacana depois da praia, né? De você, eu vou entrar no shopping. Shopping é aquilo diferente, vocês não acham? Um shopping ele tem um cheiro diferente, ele tem uma atmosfera. Muitas vezes você entra num shopping logo depois do almoço, você vai sair quando o shopping está fechando. Parece que o tempo aqui não para, né? Só que a experiência que a gente tem como consumidor de um shopping é que tudo funciona a mil maravilhas e que todo mundo vive como num condomínio, todo mundo é amigo de amigo. E a gente não tem essa ideia de que é toda uma estratégia, né? Qual é essa grande diferença? Qual é essa grande estratégia de loja de rua para um shopping? É todo o empreendedor que tem uma loja de rua apto para trabalhar dentro de um shopping ou não? Absolutamente não. Posso dizer com propriedade aí, por viver já essas duas experiências, né? O empreendedor dentro de um shopping, ele precisa entender que ele faz parte de um coletivo. Então ele precisa compreender regras, respeitar essas regras e jogar o jogo de empreender dentro dessas regras. Por exemplo, né?
se você vai fazer uma manutenção, a experiência de consumo dentro de um shopping, ela é preservada. Então, se o shopping funciona das 10 da manhã às 10 da noite, nesse período não pode rolar manutenção, porque isso interfere na experiência de consumo. Então, o que acontece? Todas as manutenções, de forma bem prática, todas as manutenções de um empreendedor dentro de shopping acontecem de madrugada, ou até um momento antes de abertura da loja, de abertura do estabelecimento. Uma janela bem determinada. Uma janela bem determinada. Além disso, regras simples, por exemplo, fornecedores, pessoas que vão fazer uma manutenção, acesso às docas de abastecimento, de matéria-prima, tudo isso é regrado, porque imagina... Que é isso que a gente não vê, né? A gente só enxerga o shopping funcionando, municiado com tudo funcionando, ar-condicionado... Aqui existe uma central de... Aqui em todos os shoppings, né? Uma central de reciclagem de resíduos, um belo trabalho de organização do lixo gerado, né? Dos resíduos gerados, um trabalho de controle e monitoramento dos fornecedores, dos abastecedores, as pessoas que atuam em reformas, e é uma constante, imagina, são 150, 200 estabelecimentos aqui vivos, funcionando com pessoas, clientes todo dia, funcionários. Com certeza existem manutenções programadas a todo momento. O shopping também desenvolve eventos e iniciativas que requerem um trabalho de preparação. Então tudo isso acontece das 10 da noite às 10 da manhã. Há um trabalho no sentido do conforto e da melhor experiência ao consumidor final. Há um trabalho muito sério dos shoppings também de olhar para a segurança da pessoa que está aqui dentro, prezar por essa segurança. Então tem pontos estratégicos de seguranças posicionados também para que a experiência toda seja preservada. Eu gosto de pensar no shopping como um ambiente seguro para uma experiência de consumo natural. E seria natural dentro da rua se não tivesse as interferêncies, o barulho, trânsito, diversas. Né? Então aqui existe um clima preparado para isso, clima mesmo, temperatura, né? Sistema de ar-condicionado, sistema de climatização, um cheiro específico, né? Então a percepção olfativa também é trabalhada, a disposição das vitrines, tem toda uma regra para você expor vitrines, plaquetas, letreiros, para não causar também uma poluição visual que pese essa experiência. Além, como eu falei já, de orientações e instruções para os lojistas, até porque existe gente muito madura e também gente que está começando agora, e a gente precisa sempre trabalhar um nivelamento. Eu falo isso até com uma certa propriedade que eu falo. Eu atualmente presido a associação de lojistas aqui desse shopping, inclusive, e vivo essa realidade de pessoas entrando principalmente novos lojistas, que precisam conhecer essa realidade, né? E eles conhecem muitas vezes na prática, no caminho da novidade acontecendo. Não dá para dizer para um empreendedor que quer empreender, olha, de forma bem prática, tá, gente? Leia todas as regras, entenda tudo antes de abrir um negócio. Na prática, a gente vai entender durante o caminho, né? E isso é muito real. A gente tem vigias, pessoas que acompanham os lojistas para que sejam alertados quando algo não está adequado, sejam até eventualmente notificados se isso persistir, mas principalmente orientados, né? As administrações que eu tenho o privilégio de ter unidades de negócio são administrações extremamente corretas, sérias, e transparentes, íntegras, pessoas que lidam com pessoas. Então as administrações de shoppings, as experiências que eu tenho são muito positivas, né? Com shoppings sérios que me ajudam a crescer. Então, de maneira geral, se eu pudesse resumir, vá para uma rua, para um shopping, o que eu vejo a diferença de um shopping ao empreender é que você tem um ecossistema, um ambiente que te favorece um crescimento até acelerado, se você souber jogar o jogo. Você não pode ser o revoltado, você tem que saber jogar o jogo. Ou seja, pelo menos nunca chove dentro do shopping. É um exemplo. Então você não tem esse problema das intempéries, né? Mas outro exemplo, você tem estacionamento, conforto de estacionamento, né? Na maioria deles você tem essa realidade. Então, o ambiente de um banheiro sempre próximo, ponto estratégico, até fraudário e tudo mais. Espaços de alimentação. A gente mensura tempo de permanência das pessoas no shopping, né? Eu tenho uma unidade, por exemplo, num outlet,
o tempo de permanência médio é 6, 7 horas das pessoas lá. O tempo de permanência num shopping mais tradicional de centro da cidade, o tempo de permanência é menor. Então, até o tempo de permanência modela o formato do shopping. A posição de banheiros, a posição de lojas, o mix das lojas, a posição de praças de alimentação, tudo isso interfere para a experiência e consumo, de consumo mais adequado. Então, como você fala que não é todo empreendedor que poderia ter esse perfil de trabalhar no shopping, aquele que é bem revolucionário, que quer fazer suas próprias campanhas de marketing ou que se acham aptos a decidir, dentro de um shopping ele tem que aprender que tem todo um marketing, tem todas umas direções, tem as datas, né? E dentre isso, já emendo com essa pergunta, do shopping, quais são as datas que o shopping mais se vale? Veja, é exatamente isso que você falou. Não quer dizer que não é bom. Não quer dizer que esse perfil não é bom. É até legal, perfis inovadores e tal. Mas entendendo que existem limites, pensando no coletivo. Existem limites pensando no coletivo. Por exemplo, eu tenho um mascote, né, um bonecão da Chiquinho, que se fantasia. E se fosse uma loja de rua, poderia estar na frente da rua fazendo barulho, ligando um som, fazendo alguma coisa ali, dependendo da regra da cidade. Uma degustação e tal. Aqui eu tenho que planejar e pedir autorização, né? Eventualmente existe um investimento, eventualmente é mais um planejamento, mas dependendo da regra do shopping eu preciso considerar isso dentro da minha ação. Veja só, o shopping ele quer que o faturamento aconteça, ele quer que a venda aconteça. A sustentação de um bom shopping são unidades performando bem. Então faz todo sentido um ajudar o outro. Mas se cada um adotar a sua regra, vira uma bagunça. Então é muito interessante pensar que realmente um olhar de performance individual juntamente com um olhar coletivo. E boas administrações olham para isso como um todo. E existe do shopping esse auxílio, por exemplo, dos novos entrantes? Alguém que sempre foi comércio de rua e tem essa vontade de trabalhar no shopping, tem todo esse olhar de, não falo só de ensinar, né? Mas de acompanhar, acolher, né? de acompanhar. Até porque, penso eu, que se vocês conseguem mensurar quanto de horas um consumidor vai passar ali, então são dados que talvez no comércio de rua você não consegue. Nós temos, por exemplo, contador de pessoas que passam nas portas, né? A gente monitora o número de carros que entram e a média de pessoas dentro do carro. Tudo isso favorece uma compreensão do que é o shopping em termos de fluxo, em termos de pessoas. Os novos entrantes, o que eu acho interessante pensar assim, Júlio? Pessoas que querem empreender em shopping, né? Uma dica, cara, conheça a administração do shopping, né? Antes mesmo de pensar apenas na relação comercial, né? Vou trabalhar uma boa negociação comercial, entendi e cravei um contrato de locação muito favorável economicamente falando, mas vá um pouquinho além disso. Entenda a relação com o marketing, entenda a relação com a área de operações do shopping, conheça as pessoas, porque assim, você está, ao definir uma parceria comercial com o shopping, você está definindo um trabalho que vai ter um parceiro, que é a administração do shopping, e um parceiro de uma duração razoável, né? Dependendo se é um contrato, pode ser de 1 ano, 2 anos, a maioria dos contratos é de 5 anos. Então, olhar com atenção para quem você vai conviver faz toda a diferença, além do aspecto financeiro. Então, muita gente vem muito com a proposta comercial para um fator decisório. Eu acho que é importante, obviamente, o equilíbrio financeiro de uma operação dentro do shopping faz toda a diferença. E é um ponto sensível, inclusive. Mas a relação com a administração como um todo é algo que eu privilegio e valorizo demais na hora que eu estou entrando num novo empreendimento, num novo shopping. Verdade ou mito, Hélio? Valor varejo unitário de lojas que estão estabelecidas nos shoppings são maiores, o ticket médio é maior do que quem está estabelecido na rua, por exemplo? Eu classifico como mito, né? Como se precifica, Júlio? Se entende a despesa. Inclusive se entende o seu alvo de lucro para se estabelecer a receita e para se estabelecer a precificação. Eu gosto de pensar com autorresponsabilidade. Eu gosto de pensar que
eu precifico para alcançar o meu objetivo. Mas essa precificação precisa considerar um valor justo, porta para dentro, e um valor justo, porta para fora. Mas dentro da minha autorresponsabilidade, eu quero me conectar, me relacionar com um cliente que me valoriza naquela precificação. Então, eu não vejo que tem tanto a ver com o shopping, mas tem tanto a ver com as despesas como um todo. Vamos pensar um mesmo negócio na rua ou no shopping. Uma unidade da Chiquinho Sorvetes, na rua ou no shopping. A diferença estará na locação, né? Às vezes um ponto comercial na rua, talvez pode ser num valor de aluguel maior que o do shopping. Depende muito da posição dentro do shopping e da posição dentro da rua. Então, eu não gosto de pensar que isso é verdade, porque realmente depende de um plano de negócios individual para cada realidade. O que acontece na prática? Na prática, os shoppings performam bem, porque fazem um trabalho sério de olhar para o ecossistema de consumo e, na autorresponsabilidade do shopping, prover condições para essa relação de consumo acontecer de forma mais intensa. Se o shopping está fazendo essa energia, colocando essa energia intencional, esse esforço, o valor do imóvel dentro de um shopping tende a ser maior. Numa relação natural e proporcional de que, se eu estou fazendo minha parte, o valor é maior, a locação se torna maior, o locatário paga para isso, porque ele também está feliz, porque também está gerando uma boa relação de venda, performando. Então, no final das contas, eu vejo que é um ganha-ganha. Não é tanto sobre... E o cliente final também. Muitas vezes o cliente final, ele pode adotar a postura de buscar um sorvete na rua, e daí ele vai ter as consequências disso, né? Talvez seja um passeio mais de destino do que de passeio, talvez exija ele procurar um estacionamento, talvez exija ele enfrentar um deslocamento até chegar à loja, talvez exija ele viver alguma sensação de clima ou de insegurança não favorável, enquanto que no shopping talvez ele não tenha isso. E tudo isso custa. Tudo isso custa. Então, esse custo da locação acaba influenciando na precificação. Mas o cliente consciente, ele paga consciente de que está pagando um preço justo. Então, é um olhar muito raso achar, não, então no shopping é mais caro, então é muito da decisão do cliente. Tem cliente de preço. Então, quando a gente faz promoção, por exemplo, tem cliente que só vem para promoção. E tá tudo bem. É o cliente que eu encontro ele na diferenciação de preço. Agora, tem o cliente que a diferenciação são outros aspectos. Por exemplo, qualidade de entrega, qualidade de experiência. Eu prefiro por esse caminho. Porque o cliente da experiência do preço, ele é um cliente que passa e te troca fácil. O cliente da experiência da qualidade, ele fideliza. Eu prefiro estrategicamente pensar nesse. Não quer dizer que eu não faço promoção, mas muitas vezes a promoção que eu faço é no sentido de atração. Deixa eu te dar a oportunidade de você me conhecer. Eu pago para isso. Ou seja, eu te dou uma promoção. Eu pago para isso. Vem e me conhece. Conheceu a minha qualidade? Qualquer dia você volta. Você vai voltar com a mesma qualidade e você vai justificar a sua volta com preço justo, que não é o preço da promoção. Vamos pensar assim, entendeu? Fantástica essa tua resposta, porque nos episódios anteriores, para você que está acompanhando aí as nossas redes sociais, nós falamos com outros profissionais que falavam exatamente disso, né? Nós falamos com profissionais da área de turismo, como ele fideliza, como ele mantém a carteira de clientes dele que poderiam estar comprando pela internet, por exemplo. Por que ele vem até o shopping? Né? Nós também estivemos aqui conversando com profissionais da área de saúde, bem-estar, cuidado de pele, e também se falava a mesma coisa, né? Não se vende essa experiência em qualquer lugar de você estar se dirigindo ao shopping e adentrar um estabelecimento que você conhece, você já conhece o lojista, você já conhece como é bem tratado, sabe o porquê dos produtos ali, né? Então, eu acho que a palavra seria exatamente essa, né? A experiência de estar no shopping. E também, penso eu, que posso ser que está enganado, as pessoas que buscam no shopping, elas buscam uma certa segurança. E aí, talvez, me corrija se eu estiver errado, não é só a segurança... Em relação a crime? Não, mas a segurança de que vai encontrar aquilo que se está acostumado, porque as lojas elas não mudam de lugar.
né? Então tem, de novo, aquela coerência de que você é atraído, obviamente, você entra dentro de um shopping, estrategicamente ou não, a área de alimentação está lá no final. Você percorre, né? Não é um labirinto, mas a gente costuma dizer que você percorre um caminho de experiências, né? Até chegar a eletrodoméstico, né? Os carros estão sendo expostos dentro do shopping, e aí você sobe mais um andar, você tem uma outra experiência, sem contar da experiência dos cinemas, né? Aquele cheiro da pipoca, enfim, você já sabe que você vai encontrar a loja lá, né? E eu não vejo muito isso no shopping de rua, né? Geralmente você passa e é triste até, às vezes você está num shopping, você sabe que a loja existe ali e talvez você não vai encontrar mais a loja que você estava acostumado no calçadão. Bem, passada essa primeira fase de perguntas, agora eu gostaria de mergulhar um pouco no Hélio empreendedor, né? Nós falamos aí da primeira camada, a camada do shopping, como é performar dentro do shopping, como está dentro do shopping. Hélio, você tem quantas lojas hoje do Chiquinho Sorvetes e como que elas estão distribuídas? Hoje eu atuo com 10 operações, 10 unidades da Chiquinho, no Paraná, em Curitiba, na Grande Curitiba, cidades do entorno ali, e também no interior, em Maringá, onde nós estamos aqui gravando. Numa jornada de 12 para 13 anos, dentro do franchising, né? A Chiquinho é uma rede de franquia de sorveteria, é a maior rede de sorveteria do Brasil nesse segmento de sorvete soft. Estamos posicionados, tivemos recentemente aí uma posição da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, é a 19ª maior rede de franquias de maneira geral, qualquer segmento do Brasil. Então nós estamos entre as top 20 aí do Brasil, são mais de 1.100 unidades, né? E graças a Deus tenho a oportunidade de poder estar construindo um crescimento junto com a rede. Mas você é engenheiro? Como que você chega a abrir uma franquia, né, a ser multifranqueado da questão do paladar? Como que você tem essa variante? Olha, eu gosto de dizer até que eu sou um engenheiro sorveteiro, né? E isso é curioso, porque eu não tinha um sonho de abrir uma sorveteria, mas eu acredito muito em encontros de princípios, encontro de valores, né? Em algum momento, dentro da minha jornada profissional, já recém-formado na engenharia, eu tive experiências na área de gestão de negócios e me encantei muito por gestão de negócios, a ponto de me desconectar da área técnica de engenharia. Construção civil, barragens, pavimentação, toda a engenharia civil, eu me desconectei bastante dessa área técnica e passei a atuar na área de gestão, isso há 20 anos, né? Passei a atuar e gostar e ser requerido, né? Eu fui exigido para a área de gestão dentro dos últimos 20 anos aí, desde a minha formação na área de engenharia. Acredito que a engenharia, inclusive, me habilitou para isso, porque o curso de engenharia me dá uma base legal, racional, né? De poder compreender o todo, muitas vezes, numa visão do todo, uma visão se chama de holística ou sistêmica, né? Então, peguei gosto pela gestão. E pegando gosto pela gestão, fazer gestão de uma obra, fazer gestão de uma sorveteria, fazer gestão de uma loja de roupa, fazer gestão de uma estrutura de shopping, enfim, fazer gestão tem as suas especificidades técnicas do negócio. Por exemplo, fazer gestão de uma sorveteria envolve conhecer de sorvete, essa é a parte do conhecimento técnico. Fazer gestão de uma loja de roupa envolve conhecer de moda, é a parte do conhecimento técnico do negócio em si. Mas existem outros dois pilares, eu gosto de chamar de um tripé, na verdade, entre 3 pernas aí, a perna conhecimento técnico, mas outras 2 pernas gestão e liderança. A vida profissional me exigiu a experienciar e evoluir nessas outras 2 pernas, gestão e liderança. E nessa jornada de desafios, conquistas, realizações, frustrações, aprendizados em gestão e liderança, surgiu uma oportunidade de conhecer uma marca, que era a Chiquinho Sorvetes. Um primo meu já estava tendo a experiência de vivenciar como dono, como franqueado, e eu conhecia pouco de franquia, menos ainda de Chiquinho Sorvetes, isso há 12 anos atrás. A realidade da rede era completamente outra, era uma rede bem menos expressiva, uma marca bem menos expressiva, mas conheci, tivemos a oportunidade numa sociedade familiar
de nos reunir e compreender o que era a marca e principalmente quem eram as pessoas que estavam conduzindo a marca. Com seus valores. Com os meus valores. Aí eu remeto de novo ao começo da minha resposta aqui. Percebemos claramente uma marca liderada por uma família, por pessoas com princípios cristãos, com fé, com valores de ética, de honestidade, com busca de resultados, mais seriedade, transparência, integridade, princípios e valores que se alinharam demais com o que eu acredito. O primeiro estalo de empreender é sempre um ponto de decisão importante, mas aconteceu. E a partir daí a gente foi só cada vez mais conhecendo mais o negócio, conhecendo mais as pessoas envolvidas no negócio, se encantando cada vez mais, a ponto de ter hoje um plano de expansão muito bonito, onde a gente não espera parar por aqui, a gente quer crescer muito mais. Então nós podemos dizer que todo empreendedor ele tem que ser um bom administrador, mas nem todo bom administrador tem paixão por diversidade. É possível dizer isso sim. Por exemplo, eu não era um fã de sorvete. Eu gostava de sorvete, mas falar assim, meu sonho era ter uma sorveteria. Não, talvez muitos franqueados da Chiquinho, sim, tinham esse sonho. Mas eu não. Mas aprendi e me apaixonei. Passei a gostar do negócio, do produto. Realmente é um produto de excelentíssima qualidade, é o melhor produto do segmento. Faz jus à grandeza que está, mas eu digo que hoje eu sou mais gestor e mais líder do processo do que sorveteiro, né? Sei fazer, sei extrair sorvete, sei os nossos padrões, me desenvolvo junto com o meu time, mas hoje cada vez mais carregando esse olhar mais de gestão e de liderança. E como que você consegue lidar com tudo isso? Além de você trabalhar, por exemplo, ativamente aqui na gestão do shopping, como você bem disse, você tem rede de lojas, você tem que gerenciar, como você também já disse em outros podcasts, o fator humano. Tudo isso e você ainda tem tempo para ser mentor, para ajudar outros profissionais. E você também já usou uma expressão que eu vou repetir aqui. Como que você consegue equilibrar os pratinhos? Essa história de equilibrar os pratos é interessante, né? É a tal gestão do tempo, né? Que eu acredito muito que, na verdade, é gestão de prioridade, Júlio. E a prioridade, você define prioridades diante de uma compreensão sobre o que você quer da vida. Em outras palavras, de forma bem direta, é isso, né? Qual é o teu propósito aqui? Né? O que você está fazendo e por que você está fazendo o que você está fazendo? Ou melhor, por quem você está fazendo o que você está fazendo. E daí eu remeto de novo a princípios, né? Eu amo família, amo a minha família. O meu por quem são eles, né? Minha esposa, meus 3 filhos. Num segundo grau de importância, também importante, eu amo as pessoas, eu valorizo as pessoas, eu fico muito feliz, honrado em fazer parte do crescimento das pessoas. Então, quanto mais negócio eu tiver, mais eu consigo empregar e gerar oportunidades para as pessoas. Hoje mesmo eu estava numa reunião de manhã com uma pessoa do nosso time de liderança e eu perguntei para ela, por que você está aqui? O que te move para se manter aqui conosco? Eu enxergo, a resposta dela, eu enxergo crescimento até agora, mas eu enxergo muito mais crescimento dentro de um mérito que é construído a várias mãos, mas num ambiente de total transparência e justiça. E isso para mim tem muito valor, né? Então, isso para mim se torna prioridade. Cuidar, zelar, ajudar no desenvolvimento das pessoas, não desistir das pessoas, por mais que as pessoas hoje, de fato, gestão de pessoas é um baita desafio nos tempos de hoje, talvez já faz um bom tempo, mas é através delas que eu multiplico a minha capacidade de realização. É através delas que eu não me torno gargalo do meu desenvolvimento. É através delas que eu cumpro um propósito de servir e ajudar pessoas. E daí eu conecto com a atuação na área de educação empresarial como mentor. Eu tenho um programa de mentoria onde eu ajudo donos de negócio a multiplicar resultados e unidades, sem viver um caos. Então, não quer dizer que está caindo o prato sem eu perceber, mas eu deixo o prato que não faz sentido.
Eu dou prioridade e importância para aquilo que faz sentido. Isso vale demais para dentro de negócios. Isso vale muito para uma vida que eu chamo de vida integral, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de viver uma experiência muito participativa na igreja, viver uma experiência desafiadora, mais participativa com a minha família, viver uma experiência desafiadora, mas muito envolvida com os meus negócios, inclusive com outros donos de negócio, ajudando-os a terem um pouco mais de clareza numa primeira fase, uma oportunidade de se estruturarem melhor para uma expansão. Muitas vezes, esse faseamento, né, clareza, estrutura e expansão, esse faseamento fica bagunçado na jornada do dono. E às vezes ele puxa uma expansão sem ter clareza ou sem ter estrutura. E daí ele vive uma vida de caos. E essa vida de caos que ele vive não é só dentro do negócio. É uma vida que respinga, por exemplo, num contexto de família, num contexto de saúde. Eu falo tudo isso porque eu já vivi isso. E ao perceber que através de gestão e de liderança, e principalmente de um propósito muito claro, é possível fazer diferente, eu corrijo rota. E se eu puder ajudar mais pessoas a corrigir rotas, eu estou servindo com o meu propósito. A vida não tem atalhos, né? A vida não tem atalhos em absoluto. A vida exige viver um processo, ou alguns processos, onde você tem a condição de experimentar erros e acertos com velocidade. Quanto mais acertos e menos erros, mais você cresce. E qual que é a jogada disso tudo? Como que eu vivo essa realidade de mais acertos do que erros, né? Eu busco mentores. Eu busco pessoas que de alguma maneira já trilharam caminhos à frente de mim em algo, numa estruturação de negócio, numa expansão, em algum tipo de clareza. Eu busco mentores para me ajudar nesse caminho. Então eles não me mostram atalhos. Eles só me mostram eventualmente que esse caminho aqui ele já errou. Então eu não preciso errar com o erro dele. Então isso faz com que eu encurte, não é atalho, mas eu encurte a curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado é espelhada com a curva de resultado, né? Então a minha busca como mentorado na educação empresarial é eu me educar empresarialmente para ser melhor e encurtar, achatar esse tempo num crescimento. E é o que eu faço hoje também na qualidade de ensinador, né? De alguém que acompanha, mentora outros donos de negócio que querem viver esse processo. Um processo real de desenvolvimento. Um processo real de crescimento que exige disposição em querer fazer acontecer. Não é bola de cristal, não é passe de mágica, essa coisa não vai acontecer do nada. Mas ao viver o processo, com absoluta clareza e certeza, há um ritmo de crescimento mais acelerado. Perguntas rápidas, ligeiras para o Hélio. Hélio, você sangra? Eu sangro por opção, né? Eu prefiro escolher as dores que eu quero viver do que viver dores de sofrimento de forma reativa. Eu acredito muito que processos de crescimento envolvem pisar em terrenos de incerteza. E nesses terrenos de incerteza, eventualmente, eu vivo dores. Eu prefiro, nesse terreno de incerteza, escolher a dor que eu quero viver e intencionalmente viver um processo de crescimento. E o medo? O medo faz parte do processo de crescimento. Existe um estudo de um psicólogo, não vou me recordar o nome agora, mas ele fala que o medo é a segunda zona das 4 zonas de um processo de crescimento. A primeira zona é a zona do conforto ou da certeza. E cuidado, se você está certo do que está fazendo, talvez você está estagnado, né? Porque a zona seguinte é a zona do medo ou da incerteza. É a zona talvez mais difícil de você enfrentar, porque você sai do conforto e entra nesse desconforto. E aqui existe um muro muito grande entre uma zona e outra. E exige decisão. Exige decisão de viver incertezas. Arrojo, coragem. Muitas pessoas aqui na temporada falou sobre isso. Falou sobre coragem para empreender. Se você não tiver essa característica de coragem, de viver apostas fundamentadas, viver riscos bem organizados, ou mesmo viver esse espaço onde você não reconhece muito bem como vai ser, mas decidir viver, nem empreenda, né? Então essa é a segunda zona do conforto para a zona do desconforto, medo e incerteza.
A terceira zona é a zona do aprendizado, né? Ao viver a incerteza, você automaticamente é catapultado para a zona do aprendizado. Você vive experiências de aprendizado. Viver experiências de aprendizado em alta velocidade, em movimento, te gera um ingresso na quarta zona, que é a zona do crescimento. Então, esse processo de crescimento vive-se o medo naturalmente. Viver o medo com essa consciência significa crescer. Viver o medo sem essa consciência significa travar. Arrependimento ou remorso? Eu prefiro me arrepender. Prefiro me arrepender de ter experimentado, de ter feito e de ter aprendido. Porque eu experienciei. Eu vejo o remorso mais como aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. E daí, para mim, não faz muito sentido. Muitas situações do dia a dia, quando eu tenho uma dúvida, eu faço exatamente essa pergunta. Eu não uso a palavra remorso, mas eu faço a pergunta: será que eu vou me arrepender de não experimentar? Se eu tiver uma chance de me arrepender, eu experimento. Inquietação. Necessária. Nós, como donos de negócio, nós precisamos estar inquietos, inconformados. O conforto te deixa estagnado. O inconformismo te gera a inquietação para a zona do medo, para a zona do aprendizado, para a zona do crescimento. Arrojado ou humilde? Humildade com ambição. Humildade para reconhecer que não sabe tudo e precisa aprender. Eu sou um cara de mente aberta para aprender. Gosto de me posicionar, de saber o que eu sei, mas amo mudar de opinião. Gosto muito de mudar de opinião, porque significa que eu aprendi algo novo. Então essa humildade é necessária. Mas uma humildade sem saber onde você quer chegar se torna uma paralisia. Então eu prefiro a humildade com a ambição. E gestão de pessoas? Gestão de pessoas é quase que um dom que você pode até ter nascido com ele, mas você pode desenvolvê-lo. Existe muita ferramenta, muita técnica e principalmente muita mentalidade e princípio para saber lidar com as pessoas. Muitas mesmo, né? E elas exigem você saber da existência da técnica de gestão de pessoas, mas muito antes da técnica você balizar sua mente para se preparar para tratar com pessoas. Isso exige uma mentalidade forte, porque reconhecer que as pessoas não são igual a você, às vezes são até melhores, e é bom que sejam melhores, mas também são diferentes. Essa miscigenação, essa fortaleza de um grupo de pessoas diferentes é o que engrandece todo e qualquer negócio, para não dizer vida, desde o nível societário. Muitas vezes eu falo isso e as pessoas pensam no funcionário, mas eu gosto até de pensar desde o nível societário. Se eu tenho sócios que são diferentes, às vezes difíceis, mas têm um perfil complementar ao meu, eu tenho uma fortaleza, desde que eu saiba trabalhar isso. Muito bem. Para você que chegou até agora, você viu quantos insights, você viu também quantas experiências essa mesma temporada tem guardado para você. Então, que tal maratonar todos os nossos 8 vídeos? Este aqui é o 9º e eu não gostaria de terminar sem fazer uma provocação. Hélio Xavier, me diz uma coisa. Quando a gente fala sobre a gestão de pessoas, a gente fala sobre ser arrojado, ser humilde, se colocar, se posicionar, escolher as lutas, fazer o medo trabalhar em favor daquilo que você quer. Nós estamos construindo uma personalidade, né? Não há atalhos. Você acabou de dizer, o que há é uma linha de crescimento um pouco mais rápido quando você se cerca também de mentores, quando você busca conhecimento. Mas a última das perguntas: como você enxerga todo esse arcabouço do Hélio ser humano, que até onde eu saiba, tudo isso que você ganhou de conhecimento foi muito numa era, eu não vou dizer a era pré-histórica, não vou dizer uma era das trevas, eu também não vou dizer uma era onde você não tinha conhecimento. Mas como é o Hélio, com todo esse arcabouço, lidando
com a famosa inteligência artificial. Como está a tecnologia chegando, como você já fez essa pergunta várias vezes aqui aos vários convidados, como é o teu negócio agora com o olhar? E muita gente, e aí eu concluo a pergunta, muita gente confunde tecnologia com inteligência artificial. E aí eu vou dar um pequeno exemplo. Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, o professor chegou e disse, olha, eu vou dar um case que é muito importante para vocês saberem, quando você não tem muito budget para investir numa campanha que vai te dar dados, você só quer coletar dados. A gente fala em campanhas com o quê? Um tráfego pago, vou injetar dinheiro para poder vender mais, mas e quando você precisa coletar dados para entender a sua situação? E aí, esse professor diz o seguinte, sabe aquele aparelhinho que você tem dentro do carro, que às vezes é o seu celular ou a mídia do seu próprio carro, e que você instala gratuitamente o Waze? Pois bem, eu vou dar um exemplo clássico de uma empresa que se utilizou dos dados gerados pelo Waze para poder saber se eles poderiam abastecer mini mercados de uma única cidade do Brasil durante um período de 30 dias. Parece dados desconexos, né? Mas depois o professor foi falando que era exatamente isso. A pessoa que saía da academia, primeiro, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a academia, da academia, no meio do caminho, ela passava sempre perto de um mini mercado e ia lá e consumia sempre a mesma coisa. No ticket dela estava o presunto, que era o caso dessa grande contratante desses dados, e que ela voltava a fazer o mesmo percurso, por exemplo, numa segunda-feira e depois numa quinta-feira. Ora, o próprio presunto, se ficar 2, 3 dias na geladeira, ele já estraga, né? Então, qual era a curva que pegasse o Waze como ponto de geolocalização, que dava o caminho certinho daquelas pessoas e cruzavam com esses dados de resposta de consumo. De segunda a quarta, eu consumo, na quinta-feira, para o final de semana, eu vou consumir de novo. Então, isso é inteligência que a gente fala aplicada à tecnologia, um Waze. Quem diria que o Waze ia prestar serviço para essa empresa contratante? Então, como que o Hélio vê? Toda essa resposta que eu gostaria de saber é baseado na sua estrutura humana, no seu tripé humano, vendo agora toda essa tecnologia e essa disrupção de que as pessoas falam, eu vou pedir para o chat tal, para o prompt tal, fazer por mim. Você acha que nós vamos retroceder, vamos deixar de ter toda essa gana de buscar as respostas por nós mesmos, ou nós vamos entregar de bandeja? E até que ponto isso, para um negócio, para quem quer que está dentro de um shopping ou no varejo tradicional? Muito bom. Eu gosto muito desse seu exemplo, eu vou trazer um outro para justificar a minha resposta. Eu já dou a resposta. Eu acredito que a tecnologia, bem utilizada com a inteligência artificial, ela vai posicionar as pessoas para o maior valor delas. Vai posicionar ou reposicionar as pessoas para que elas gerem mais valor para um negócio, por exemplo. E daí eu vou dar um exemplo de um amigo, e ele desenvolve, ele trabalha com trade marketing, então ele trabalha com degustação, posicionamento de produtos dentro de supermercados, por exemplo, né? E esse é o trabalho tradicional do trade marketing, né? Do trade ali. Mas o que ele fez? Ele foi além. Ele injetou tecnologia, primeiro para coletar informações de posicionamento de produtos em gôndola, inclusive valores, informações de preço, tudo isso. Ele tem essas informações. Com a tecnologia da coleta da informação, também ele usou a inteligência artificial para fazer correlação desses dados, para entender o comportamento de consumo, porque a mesma pessoa que ia lá fazer e gerar uma experimentação uma degustação, fazia essa coleta de informações e gerava, através de uma inteligência artificial, uma correlação entre consumo, todos os dias da semana, todas as semanas, rotinas, coisas do tipo. O que esse posicionamento, essa pessoa dele, gera mais valor para o negócio de que jeito? Hoje, ele não é apenas um contratado de supermercados. E também não é um contratado de fornecedores
para a degustação, mas para a inteligência de dados, para que os fornecedores possam entregar de forma mais assertiva. Isso gera um fluxo produtivo na indústria ainda mais assertivo, sem desperdício ou sem falta de produto. Então, usou a inteligência artificial, usou tecnologia para só posicionar a pessoa para agregar maior valor. Eu acredito que essa é a função da tecnologia, essa é a função da inteligência artificial perante as pessoas, perante a gestão de pessoas. Posicioná-las para o bom uso de forma que agregue valor para o negócio. E quando você não tem percebido um bom uso ainda, aloque a pessoa para aquilo que a IA ou a tecnologia não faz. Por exemplo, o relacionamento humano. Né? Eu tenho hoje a experiência de atender através de totens, mas eu também tenho a experiência através do humano. Né? Porque às vezes o humano faz sentido nessa relação de conexão e de fidelização com o cliente. Eu tenho hoje no mercado robôs que fazem sorvete, e eu tenho pessoas que fazem sorvete. Qual a diferença? Um sorriso no rosto na hora de atender e te falar, tá aqui o seu sorvete, muito obrigado, volte sempre. Ou na hora de tirar a última dúvida. Que sabor eu vou escolher? Que sabor eu vou escolher, exatamente. Então, o humano nessa hora não é substituído pela tecnologia e pela IA. É preciso reposicioná-lo para que ele gere valor. Eu não acredito em substituição, a não ser que esse reposicionamento não aconteça. E esse reposicionamento precisa acontecer pelo dono do negócio e precisa acontecer pelo próprio colaborador, pela própria pessoa. Inclusive, o próprio dono do negócio precisa começar a entender tecnologia IA e passar a usar. Vou dar um exemplo bem prático, né? Nós temos um livro de receita. Somos uma franquia, existe um padrão, um livro de receita. Esse livro de receita exige que quando sai um produto e eu não sei, eu sou funcionário novo, ou é um produto atípico que sai pouco, eu tenho que achar ele no índice, achar o produto e ver o receituário dele para poder fazer o produto dentro do padrão. Né? O que eu estou trabalhando? Uma IA dentro de um grupo WhatsApp onde o pedido aconteceu, eu já tenho a receita pronta porque é só pedir milkshake e tal, sabor de 300, me fala a receita. É um comando simples e a base de IA com a tecnologia simples do WhatsApp me favorece numa automação simples ali, poder ter a receita com mais agilidade, mais rapidez, mais assertividade, né? Para quê? Para entregar o melhor para o cliente. Entregando o melhor para o cliente, eu tenho mais valor. Tendo mais valor, eu produzo mais riqueza. Muito bem. Um cientista falou recentemente que as pessoas estavam se preocupando mais em treinar, né, a máquina, treinar os parâmetros das máquinas, estavam começando a esquecer de treinar as pessoas. Né? Você vive treinamento constante, quer seja dos seus colaboradores, quer seja dos seus mentorados, treinamento de si próprio, né, de buscando. Você acredita que em pouco tempo nós vamos passar um pouco mais de preocupação no retorno do treinamento das correlações entre pessoas? Eu acredito muito, com muita certeza de que existe dois caminhos na vida. O caminho de desenvolvimento e crescimento ou o caminho da estagnação, que é uma morte. É uma morte lenta, muitas vezes, a estagnação. Quando se fala de treinamento e novos conhecimentos colocados em prática, é o caminho do desenvolvimento e do crescimento. Quando você não vive esse lifelong learning, essa vida em constante aprendizado, você está estagnado. Eu acredito demais que novos resultados são construídos com base em novos conhecimentos aplicados. Novos conhecimentos aplicados. E eu falo isso, a palavra aplicado eu destaco, porque conhecimento tem a roda aí, tem um monte de conhecimento. Você abre o YouTube, você abre o Google, você abre uma IA, tem conhecimento pra caramba. Agora, o que você faz com esse conhecimento? Você vive uma infodemia? Você é apenas um repositório de novos conhecimentos? Ou você pega um novo conhecimento, faz uma curadoria dele e aplica na sua realidade de vida ou de negócio? Eu acredito e vivo essa realidade. Eu como mentorado, eu também como mentor, eu também como líder de negócio, eu gero a experiência ou vivo a experiência de adquirir novos conhecimentos e colocá-los à prova dentro de uma adaptação que sempre é necessária na personalização do negócio que eu vivo, no tempo que eu vivo. Então, conhecimento aplicado eu vejo que é a chave. Eu até tenho
A máxima que eu gosto de dizer para as pessoas é: conheça algo novo, aprenda, tenha certeza que esse conhecimento foi um aprendizado, fixe isso teoricamente. E terceiro ponto, pratique. Conheça, aprenda e pratique. Se você não viver esses 3 passos, eu ouso dizer que o conhecimento não valeu de nada. Só virou uma pessoa na infodemia, né? Num exagero de conhecimento que fica patinando no aonde eu vou. Isso gera, inclusive, menos clareza. Muito bem. Para você que chegou para esse final deste episódio específico, eu também gostaria de pedir para que você fizesse o seu próprio comentário. Se ficássemos aqui, íamos para mais de 2 horas de gravação, mas deixe o seu comentário aqui. A pergunta que não foi feita para o Hélio Xavier Filho ou para qualquer um dos entrevistados ao longo dessa série, essa é a sua deixa, esse é o seu canal. Obrigado pela sua atenção, obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado. Até Obrigado uma próxima. Até.